No Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, vamos ler o versículo 14. E depois o 16. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Amém? E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nesses, pois, vindes para seres curados, e não no dia de sábado. Versículo 16. Não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Amém? Só esse trechinho aí da palavra do Senhor nosso Deus, para a gente poder entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Amados, quando a gente se desloca de casa, por exemplo, assim, vamos para a igreja, o que é que você pensa, o que é que eu penso, o que é que nós imaginamos que possa acontecer? Qual é a expectativa que eu e você temos de vir à igreja? Bom, vamos fechar então algumas arestas. Eu vou na igreja porque eu vou apresentar o meu corpo num sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional. Amém. Já estamos processando alguma coisa, não é, na nossa vida. Isso é muito importante. Você vir para a igreja com esse sentimento de se apresentar a Deus como um sacrifício, não é, de uma forma viva. Antes, o sacrifício ele era morto. O penitente ia lá, colocava a mão sobre a cabeça do animal, ele era degolado, seu sangue, não é, era colhido em um recipiente, depois era aspergido pelo altar, e isso daí tudo acabava sendo queimado. As partes daquele animal elas eram divididas, não é, uma parte ia para o fogo, né, para queimar mesmo, aquela coisa toda aí. Uma outra parte ela ia para o cozimento, não é? E depois ela ia para a família dos sacerdotes, dos levitas, lá para a própria alimentação. Assim também como as ofertas de manjares, de cereais, essas coisas e tal, porque nós vamos entender, mas Deus não come bicho, não come animal, Deus não come cereal, não come essas coisas. Então por que se levava tudo isso no templo? Não é justamente por causa da necessidade do povo, do ministério lá da tribo lá de Levíticos, os levitas, que cuidavam, de todo o processo espiritual, do povo de Deus. Então Deus era o suprimento que Deus havia lá preparado para suprir lá a necessidade lá dos sacerdotes. Bom, então hoje o sacrifício ele é vivo. Ele é vivo, mas ele tem que ser santo. Por que santo? Porque o Deus que nós servimos, ele é 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então esse sacrifício, ele tem que ser santo, porque a própria Bíblia também nos ensina: sede santo, porque eu, o Senhor teu Deus, eu sou santo. Então isso é um processo na nossa vida, a santificação. Nós aprendemos na Bíblia que nós devemos procurar a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o sacrifício é vivo, santo e agradável a Deus. Tem que agradar a Deus, por quê? Porque a Bíblia fala assim, olha, que a alegria do Senhor é a nossa força. E essa força, amados, não é algo físico. Essa força é um outro tipo de potencial. Ela trabalha diretamente na nossa alma, no nosso ânimo. Então essa força que vem do Senhor, ela é diferente.
E a Bíblia fala também, agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Você veio então cultuar, prestar devoção, prestar adoração, prestar reconhecimento, não é? Fazer declarações à entidade a qual você serve, no nosso caso, o Senhor nosso Deus. Amém? O vosso culto, que é o culto, a Bíblia diz assim, ó, racional. Racional significa com entendimento. Com entendimento. Ou seja, você sabe o que você veio fazer. Então, esse com entendimento, esse culto racional, é que entra agora. O que é que você veio verdadeiramente fazer, além de apresentar o teu corpo num sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto, mas agora essa palavra racional. Isso está ligado ao nosso entendimento. Então, no seu entendimento, no seu coração, na sua mente, o que é que você espera de Deus? Todos nós esperamos de Deus. Todos nós, não é? Temos isso no nosso coração, que Deus, como Pai, sempre nos dará boas coisas, que Deus, não é, tem as suas mãos fartas, suas mãos sempre, não é, cheias e prontas para trazer a bênção sobre a nossa vida. E nós não estamos errados. Você não está errado quando pensa dessa forma. Então, quando eu venho na igreja, então, tudo, Jesus Cristo falou assim, ó, é possível ao que crê. Então eu venho na igreja, eu tenho então a minha porção de fé. Então eu creio que Deus, através do louvor, das orações, dos testemunhos, da palavra dele, Ele vai falar comigo. Ele vai proporcionar algo na minha vida. Jesus Cristo disse, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei presente. Aonde Jesus Cristo se apresenta, amados, sempre as coisas acontecem. Sempre, não é, o lado positivo se manifesta. O lado negativo tem a sua perda, o seu dano e o seu prejuízo. Mas acontece assim, ó, eu preciso chacoalhar esse jugo. Eu preciso entender, não é, e me desvencilhar disso. Eu não posso ficar curvado diante de uma circunstância, uma situação na minha vida. E entender, não é, mas Deus não faz nada. Sou servo, meu pai, minha mãe, meus avós sempre serviram ao Senhor. E eu aqui, essa situação, essa luta, não consigo me livrar disso, não consigo me livrar daquilo. Sabe, amado, essa é a história de Gideão. E Deus nunca compactuou com isso. Enquanto Gideão não se posicionou diante de Deus para assumir aquilo que Deus estava falando com ele, não é? Tomar uma decisão na vida dele, as coisas não aconteceram. Então a nossa lamentação, a nossa lamúria, muitas vezes provém da deformação da nossa alma. Então nós temos que entender que Deus, Ele é socorro presente. Então aquilo que não aconteceu, pode acontecer. Aquilo que até então você está buscando ou está sofrendo há muito tempo, pode vir a libertação. As coisas podem se modificar. Por quê? Primeiro, o reino que nós militamos é um reino de milagres. Amém? Você crê dessa forma? O reino a qual nós pertencemos é um reino de milagres. Então, onde tudo é possível, aonde as coisas, elas acontecem, aonde o impossível, ele existe para mim, por causa da minha limitação. Mas não existe para Deus, porque o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Amém? Então, vejam que, quando eu parto para o culto racional, eu busco então um entendimento. O salmista diz assim, olha, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar todos os dias na casa do Senhor. Para quê? Para duas coisas. Duas coisas. A razão dele morar todos os dias, ou seja, dele frequentar, dele estar, não é, na casa do Senhor todos os dias, é para aprender no seu templo. Por quê? Porque na igreja nós aprendemos, diante da palavra de Deus, nós aprendemos, a alma aprende, o espírito aprende.
não é? O nosso ser interior, o nosso ser físico, não é? Ele também aprende. Por quê? Porque recebem ordens, não é? Para executar, para fazer. Então, a saúde espiritual, não é? Ela proporciona muitas vezes o vigor físico também. É um reflexo, não é? É um fluir de Deus na nossa vida. Então, que eu possa aprender no seu tempo. Então, vir à igreja também significa assim, olha, aprender mediante a palavra de Deus. E a palavra de Deus, por sua vez, o apóstolo diz assim, ó, a palavra de Deus, ela tem as suas qualidades. Primeiro, ela é viva. O que significa algo que é vivo? Algo que tem vida, mas ela produz vida. Por quê? Porque Jesus Cristo disse, as minhas palavras, elas são espírito e vida. Então a palavra de Deus, não é? Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, penetra na divisão da alma e do espírito. Então vejam bem aonde ela vai. Vai na divisão da alma e do espírito. Está falhando aqui? Levita tem o ouvido apurado. Está me filmando aí, Beto? Eu estou internet com ele, não? Os caras que estão do outro lado lá, que cara arrogante, eu vou desligar o rádio. Desliga não, irmão, não perde a bênção não, estou brincando. Mas, amados, vejam que melhorou ou não? Agora ele regulou a mesa lá. Ele aproveitou, mas está raspando aqui ainda. Mas não tem problema, vai raspando mesmo. Eu não sou daquele que para, amém? Quando eu sou assim, ó, não dá para puxar, não, então eu empurro. Comigo vai, irmãos. Entendeu? Comigo vai. Mas, amados, vamos lá. Então, o nosso culto, né, como eu estava dizendo, ele é o culto racional. A palavra de Deus, ela penetra na divisão da alma e do espírito. Por que ela penetra na divisão da alma e do espírito? Primeiro, porque a alma e o espírito, eles precisam caminhar juntos. O espírito tem os seus favores, ele recebe a orientação de Deus. O espírito do Senhor se comunica com o meu espírito. Amém? E a minha alma, não é? A minha alma, justamente assim, ó, o trabalho da alma é captar todas as emoções. A alma trabalha em cima da emoção, em cima dos desejos, em cima dos sonhos, não é? Então você vê uma pessoa bem animada, com a sua alma fortalecida, é uma pessoa que vai para cima, é uma pessoa que luta, não é? Apesar das suas dificuldades, ou mesmo as suas limitações, mas essa pessoa luta, não é? Essa pessoa vai em busca, por quê? Porque a sua alma, não é? Está exercendo um trabalho, uma função, e está em coinonia com o seu espírito. O crente precisa ter essa composição. A alma, não é? E o espírito não podem estar separados. Eles têm que estar unidos. Então, quando a alma e o espírito se unem, não é? Eles vão buscar a mesma coisa. A alma, não é? Ela, quando está dividida com o espírito, ela vai buscar aquilo que alimenta apenas a carne. Então são os prazeres carnais, não é? Ela vai buscar tudo aquilo que é deste mundo, não é? E que muitas vezes não condiz com os ensinamentos da palavra de Deus. Mas a alma, mas ela vive também de emoções. A nossa alma, ela vive de emoções. Ela precisa disso. E a alma, ela é assim, ó, ela se une ao que é forte. Só que ela não tem discernimento do que é certo e do que é errado. Ela só entende do que é forte. Jesus Cristo disse assim, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a alma, ela está esperando assim, ó,
quem é que vai se manifestar mais forte? O espírito ou a carne? Se o espírito, você alimentar o seu espírito com a palavra de Deus, com o jejum, com a oração, com a leitura da palavra de Deus, a tua alma se unirá ao teu espírito. Mas, se isso, nós nos afastarmos desses valores, o que vai acontecer? Nós vamos ter o sentimento carnal, ele vai se aflorar. O apóstolo Paulo falou a respeito de uma lei e comparou ela a uma lei gravitacional, ou seja, algo que atrai. Ele disse, olha, o bem que quero não faço, mas o mal que quero, isso está em mim. Então é uma luta constante. Por quê? Porque nós somos aqui da terra, nós somos feitos, a nossa matéria-prima é daqui. Então nós queremos e desejamos aquilo que é daqui. Mas o Espírito veio do Senhor. Tanto é que Deus disse assim, olha, o que é do pó volta ao pó, mas o Espírito eu vou requerer. O Espírito volta a Deus para prestar contas, não é? Para viver eternamente com Deus ou eternamente sem Deus. E nós sabemos então que a palavra de Deus, ela penetra na divisão para unir a alma e o espírito, para que a alma possa buscar os valores do espírito, para que a alma passe a desejar não somente aquilo que é necessário também para o corpo, para o dia a dia, né? A alegria, a paz, a satisfação, né? O lazer, o prazer, não há problema nisso, desde que não viole os princípios espirituais. Por quê? Porque Deus nos compôs dessa forma. Então, quando há o equilíbrio, quando há justamente a alimentação correta, nós vamos ter, então, a palavra de Deus penetrando na divisão da alma e do espírito, fazendo com que eles se unam. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é apta, ela é preparada para discernir, para compreender as intenções do coração do homem, do ser humano. Amém? Por isso que a palavra de Deus, amados, assim, a mesma palavra, ela fala comigo de uma forma, talvez com você de outra forma. Às vezes a mesma ministração, ela vai de encontro, né, às nossas necessidades, que nem sempre são iguais, que nem sempre são as mesmas. Ela vai de encontro aos nossos problemas e às nossas lutas e dificuldades, que também nem sempre são as mesmas. Mas a palavra do Senhor, ela tem essa capacidade, não é? Ela discerne, ela compreende, não é? E o Espírito de Deus, através dessa porção, o que ele faz? Ele coloca a porção necessária sobre a vida de cada um de nós, para que eu e você possamos verdadeiramente aprender e saber qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Amém? Então, quando nós atingimos isso, nós somos cristãos instruídos. Deus nos instrui através do seu Espírito e pela palavra do seu poder. E a palavra de Deus, amados, ela também traz informações à nossa alma. Ela produz conhecimento para a minha vida e para a tua vida. E quando então eu venho na igreja, você vem à igreja, vem à casa do Senhor, por isso é que o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E muitas vezes você vê, às vezes até a pessoa pregando assim, né? Olha, o salmista ficou alegre quando alguém o convidou, não é? Eu acho que dizer não é convidar, não é? Não é assim, informaram ele estava recebendo, ele ficou alegre, por quê? Porque naquele movimento, não é? As pessoas estavam indo para a casa do Senhor, e ele sabia que na casa do Senhor, na igreja, você pode receber toda a sorte de bênção de Deus, todo o manifestar do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva, ela vai de encontro à nossa necessidade. Mas, queridos, precisa haver um preparo, precisa haver uma recepção, você precisa estar aberto a isso. Deus fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. Eu tenho que ter esse desejo. Então, quando você vem à casa do Senhor,
não é? Eu venho, vou lá, Deus vai me curar. Eu vou lá, Deus vai falar comigo. Eu vou lá, Deus vai trazer a solução. Eu vou na igreja, por quê? Porque Deus vai fazer uma grande obra na minha vida. Ou seja, eu estou objetivado não somente a adorar, glorificar, exaltar, que é aquilo lá que eu já disse para você, apresentar o corpo, mas também em receber, ser abençoado. Por quê? Porque, amados, quem aqui não tem sonho? Quem aqui não tem projeto nenhum? Quem aqui não quer algo? Quem aqui não está lutando para alcançar? Quem aqui não está em busca do ter e do ser? Todos nós temos isso. Todos nós almejamos. Por quê? Porque o sonho está em nós. Deus nos fez assim. Esse é o desejo nosso. E muitas vezes você encontra alguém, você nunca está satisfeito com nada. Lógico, o grau de insatisfação também pesa muito. Tem realmente pessoas que jamais vão se satisfazer, não é? Porque aí é uma deformação da alma. Mas nada pode te impedir, nada pode nos impedir de almejarmos as coisas boas que Deus tem preparado para a vida. Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Então, eu quero a abundância dessa vida, eu quero a porção desta vida, eu quero esta terra, eu quero ser abençoado nas minhas mãos, porque a Bíblia diz, onde você colocar a planta do pé, vai ser posse, os trabalhos das tuas mãos, você verá. Porque o salmista, no Salmo 1, ele falou que é uma bem-aventurança. Aquele que, primeiro, não anda segundo o conselho do ímpio, dos impiedosos, daqueles que não conhecem a palavra de Deus, daqueles que não têm referencial das coisas divinas. Seus referenciais são filosofias, são outros históricos de vida. Mas, então eu não ando segundo esses conselhos. Antes, e nem me detenho no caminho do pecador. Ou seja, eu não compactuo com o pecado e com aquilo que é errado. Eu não vou lá resolver o problema do mundo, mas, para mim, aquilo é uma repugna. Para mim, aquilo é errado. Então, eu não vou participar daquilo daquela forma. Então, eu não ando segundo o conselho dos ímpios, não me detenho no caminho dos pecadores, mas antes eu tenho o meu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, sempre, amados, a palavra de Deus, você lendo, sempre vai ficar algo na sua mente. Mas eu tenho dificuldade de gravar a Bíblia. Você não precisa gravar a Bíblia, ela já está escrita. Já está escrita, você não precisa gravar ela na sua cabeça. Vai pegando a porção que lhe é cabível. Você vai lendo, vai absorvendo alguma coisa, vai guardando aquilo que você sabe, não é? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, afinal de contas não é difícil para ninguém. Ou é? Mas já é uma grande coisa, não é isso? Porque uma porção da palavra de Deus, no princípio deu Deus os céus e a terra. Mas o que isso resulta na vida? Está declarando a grandeza, você está reconhecendo, você está afirmando aquilo que a Bíblia diz, e, portanto, você está fazendo parte daquilo. Então, a palavra de Deus no seu todo, ela é poderosa, ela é maravilhosa para a nossa vida. Amém? Então, antes, a lei do Senhor, eu tenho o meu prazer. O cristão precisa prazer na lei do Senhor. E na sua lei meditar, sim, de dia e noite. Meditar, sim. Pegar, ler um trechinho da palavra de Deus, guardar, pensar naquilo, analisar aquela porção do Senhor, na nossa vida. Às vezes você acorda e você fica com uma porção, sabe, com um versículo bíblico, e às vezes você nem sabe ele inteiro. Você nem sabe ele inteiro. Você lembra daquele pedaço dele. Daquele pedacinho. E aí, você vai lá, eu vou ler na Bíblia, mas, puxa vida, se eu não lembro nem do versículo todo, como é que eu vou achar ele na Bíblia? Não é? Mas não importa. Aquilo já é uma porção poderosa, amados. Com aquilo lá, Deus pode fazer. Por quê? Porque, amado, o centurião chegou diante de Jesus e falou assim, olha, Senhor, diz uma palavra e o meu servo será curado. Por quê? Porque o Senhor é homem de autoridade. Eu mando o meu soldado, vai, ele vai. Eu digo ao meu soldado, vem, ele vem. Senhor, se o ser uma palavra, o meu servo será. Então, amados,
A palavra é poderosa. Diga, a tua palavra é poderosa. Amém? Louvado seja Deus. Então nós estamos na igreja. Já estamos cônscios de muita coisa que pode acontecer e que já está acontecendo no mundo espiritual, porque Jesus Cristo disse, eu trabalho, meu Pai também trabalha. Amém? Então, amados, qual é o desejo de Deus nesta noite? Eu não sei. Eu não sei qual é o desejo, a vontade de Deus, mas eu sei que ela é boa, perfeita e agradável. Então eu sei que muitas coisas Ele pode realizar na tua vida, na minha vida, Ele pode realizar por nós. Ele pode nos abençoar como indivíduos, mas nos abençoar também como igreja. Nós podemos conquistar como igreja, como povo do Senhor, mas também podemos conquistar como servos do Senhor. Amém? Bom, uma mulher, uma doença há 18 anos, ia na igreja. Ela ia na igreja. Tinha suas dificuldades? Sim. A locomoção dela era mais difícil. Ela não tinha agilidade de uma pessoa comum. Ela não tinha a mobilidade e nem a facilidade de uma pessoa que está com seu corpo físico normal. Nós estamos falando de uma mulher que sofria uma espécie de enfermidade. Uns dizem que era uma inflamação na coluna, outros dizem que era o bico de papagaio, enfim. Jesus Cristo falou que era uma entidade demoníaca que a encurvava. A Bíblia não fala que aquela mulher sentia dores. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que a sua parte esquelética, ela tinha uma curvatura. E isso, logicamente, mudava o seu perfil corporal. Então, ela não tinha, a Bíblia não fala, ela sentia fortes dores porque tinha uma inflamação, porque era isso, porque era aquilo. Não. Ela tinha uma curvatura na sua coluna. E aquilo lá era o tempo dela. Bom, quantos anos tinha aquela mulher? Eu não sei. Mas a Bíblia não diz que ela nasceu assim. Certo tempo, numa fase da vida dela, a coisa começou a tomar um outro rumo. Alguma consequência, alguma situação houve em que aquela mulher ficou assim. E isso, 18 anos. A Bíblia nos fala a respeito de tempo, 18 anos. Bom, mas a Bíblia nos fala que uma mulher também padeceu de um fluxo sanguíneo 12 anos. A Bíblia nos fala que um homem, ele estava sobre uma cama há 38 anos. Ele estava sobre aquela cama, por quê? Porque ele era aleijado. A Bíblia nos fala que a filha de Jairo, aproximadamente 12 anos, ela ficou doente e veio a falecer. Então, os problemas, a Bíblia nos dá várias idades, várias faixas etárias, por quê? Porque ela está dizendo para nós que existem problemas que se estendem mais do que os outros. Existem coisas que se resolvem mais rápido. Existem coisas que se resolvem com maior tempo. Mas o que é interessante de tudo isso, amados, que traz o consolo e o fortalecimento para a nossa vida, é assim, que todos os problemas têm solução. Todos os problemas, eles têm solução diante da palavra de Deus. Diga assim, Senhor, eu creio que todas as coisas podem se resolver na tua presença. Outra coisa que eu quero que você observe dentro desse texto é a forma. Bom, vamos voltar um pouquinho na época aí, para você poder entender. As pessoas que tinham alguma deformação física ou algum tipo de problema, assim, não que eles fossem proibidos de estar lá na igreja, mas eles eram meio que
discriminados. Por quê? Porque as pessoas lá, eles acreditavam em maldição. Então, se a pessoa sofria de um problema, eles achavam que aquilo era proveniente de alguma maldição, de algum ato pecaminoso, e que aquela pessoa agora estava pagando aquilo. Se doença pagasse, Jesus Cristo não precisa morrer. Calvário. Sim, a pessoa ficaria doente, então está pagando o seu pecado. Quando morreu, pagou o pecado, vai embora para o céu, está tudo certo. Então essa teoria não funciona, essa ideia é errada. Aí Jesus Cristo quebrou essa ideia lá no Evangelho de João, capítulo 9. Quando exatamente você observa, Senhor, quem pecou, ele ou os seus pais? Porque ele nasceu cego. Bom, primeira coisa, não vamos criar uma nova doutrina. Jesus Cristo falou, esquece isso. Essa fala aí, vamos registrar ela? Vamos permitir que ela seja registrada? Mas isso é para ensinamento. Nem ele, nem seus pais pecaram. O que está acontecendo agora, será a glória de Deus. Amém? Por quê? Porque Jesus Cristo, na sua ciência, ele ia curar aquele homem. Ele já sabia o que iria acontecer com aquele homem. Amém? Então, ele já colocou isso, já quebrou essa teoria. Então, o misticismo religioso, né, aquilo que é ritualizado, essas coisas não funcionam diante de Deus. Essas coisas servem para as pessoas. Mas para Deus, amados, não serve nada disso. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Não adoram a Deus segundo dogmas. Nós não servimos a Deus segundo os preceitos e ensinamentos dos homens. Por quê? Porque nós servimos a Deus mediante a palavra de Deus, mediante a Bíblia. Nós fugimos da aparência do mal, nós fugimos da idolatria, nós não praticamos a rebeldia, nós fugimos do pecado, nós fugimos da sensualidade, de tudo aquilo que pode influenciar-nos para nós violarmos os princípios da palavra de Deus. Nós fugimos disso, porque o próprio Cristo nos ensinou que era para fugirmos da aparência do mal. Então, amados, aquela mulher, ela chegou lá, e ela não se sentou na frente, porque também não é costume, se senta na frente os bambambam, os bambambam, aqueles que pegavam as suas ofertas, e aquela coisa toda, e aquelas ofertas generosas, volumosas, né, Gabriel? Se frequentasse uma daquela lá, era o último banco lá, entendeu? Essas moedinhas assim de 10 que você dá na oferta de milão, um real, entendeu? Lá, de jeito nenhum. Aqui pode continuar dando, que Deus abençoe, não tem problema não. Mas, amados, então, as pessoas que tinham esses problemas, elas ficavam mais atrás. Não tem nada a ver com vocês que estão aí atrás, tá? Não vai, como dizer, não vai melar a palavra não, tá bom? Pode ficar atrás, pode ficar onde você quiser. Primeiro nós estamos falando de uma sinagoga, estamos falando de uma igreja aqui, né, no tempo da graça de Jesus Cristo, aonde a minha glória enche a terra, onde a presença de Deus ela é unânime, ela enche, a minha glória enche a casa. Então é diferente. Mas as pessoas mais problemáticas, elas ficaram no fundo. Estou dizendo isso porque eu já, amados, com 33 anos de pregação, o que eu já ouvi, né, mas eu aprendi, graças a Deus, né? Aprendi bastante. Eu aprendi até que, quantos discípulos Jesus mandou aquela vez lá, enviou 70, não? Foi 70? Eu aprendi que 70 era um número ímpar. Tá vendo? Né? 70 era um número ímpar. Sabe por que é o número ímpar, irmão? Sabe por que é o número ímpar? Porque falta você. Falta você. Lá um discípulo foi só, porque falta você para fazer companhia dele. Falta você para dar mão. E eu estava chegando na igreja, assim, dentro de um ano eu olhei para o irmão, falei assim para ele, olha, eu respeito tudo que vocês falam aqui, mas 70 não é ímpar, não. Ele falou, não, é que o irmão é humilde e tal. Falei, mas nesse caso eu não sou humilde, não, mas tudo bem. Se ele está falando, né? Eu espero que quem está lá atrás depois vai dar uma corrigidinha, né? Vai falar alguma coisa, né? Não é minha responsabilidade, né? Afinal de contas, os pastores vêm aqui e falam que 70 é ímpar, aí depois eu vou pegar, né? Vou falar, irmãos, olha, infelizmente assim, tem pastor que é burro, então ele fala isso mesmo.
Que não é o caso do W ali, né? Porque ele não fala isso. Mas eu estou brincando, não vou falar isso não. Mas assim, eu só vou falar então já assim geral. Não me cometa burrice aqui. Entendeu? Mal informado, né? Mas, amados, vamos lá. Bom, aquela mulher então, ela estava longe. Bom, muitas pessoas não perceberam ela ali. Mas se tem uma pessoa diferente, certamente chama atenção. Não é? Certamente chamaria atenção. Aquela mulher, com a sua forma, a sua encurvatura lá, ela chamaria atenção. Mas se você parar para prestar atenção num detalhe, se ela se sentasse, o seu problema desapareceria. Ou pelo menos, não é? Disfarçaria bastante. Por quê? Porque ela... É hora de olhar aqui, não, meu? Não, aqui está verdinho ainda. Ela estava sentada, então a sua curvatura não se destacava. Portanto, olhando naquele monte de gente, todos eram iguais, sentados. Ninguém iria perceber esse problema daquela mulher. Mas interessante, amados, que a Bíblia, ela nos diz algo interessante. Deixa eu ler aqui para você. Versículo 12 diz assim, ó. E vendo-a Jesus, chamou-a a si. E vendo-a Jesus. Jesus viu aquela mulher. Os olhos de Deus, amados, a Bíblia diz que estão em todos os lugares. As trevas e a luz para Deus não tem diferença. Sabia disso? As trevas e a luz para Deus são a mesma coisa. Na perfeição de Deus, não existe o claro e o escuro. Se apagarmos a luz aqui, eu e você não veremos mais nada. Vai ficar muito difícil. Deus não. Não há como. Não há como algo encobrir a visão de Deus. Portanto, tome cuidado quando as paredes impedirem a visão das pessoas. Tome cuidado quando você não está vendo ninguém, não significa que ninguém esteja te vendo. Porque os olhos de Deus, eles estão em todas as partes. Tome cuidado com os teus pensamentos. Porque o nosso Deus é um Deus que conhece todas as coisas, Ele é onisciente. Todo o conhecimento está com Ele. Não há algo que eu e você possamos dizer e que Deus não ouviria. Não há algo. É que Deus, não é, nos dá total liberdade. Nos dá total liberdade. Existem muitas coisas que é meu e seu e nós precisamos fazer, realizar. Deus não vai se incomodar com isso. Mas aquilo que fere princípios, aquilo que destoa, aquilo cujo afinação não bate com os acordes divinos, Deus certamente é chamado a atenção naquilo. A atenção de Deus se volta. Agora, amados, os olhos de Deus perceberam isso. Jesus viu aquela mulher. E a Bíblia diz que, vendo-a, ele a chamou a si. Então, Jesus não estava lá no fundo da sinagoga. Jesus estava lá na frente da sinagoga. Chamou-a a si. Mas ele chamando-a a si, a Bíblia diz assim, olha, versículo 12, está aí não? Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Ele a chamou a si e disse a ela, mulher, você está curada. Você não tem mais doença. Ela saiu do lugar dela e veio até Jesus, porque ele a chamou. Ela não tem nome. Ela não tem nome. Por quê? Porque Deus chama todos nós, que muitas vezes nos encurvamos diante das lutas,
dos problemas, das dificuldades, das enfermidades, do pecado, dos enganos de Satanás. Ele nos chama, como chamou aquela mulher, chamou até ele. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrareis refrigério, primeiro, para as vossas almas. Segundo, porque meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Amém? Tudo aquilo que Deus realizar na minha vida e na tua vida, nunca será peso para nós, mas sempre será algo leve e algo suave. Que nós, mediante a nossa capacidade, mediante o nosso suportar, chamou-a a si. Agora eu quero que você imagine algo. Se ela estava lá atrás, ele lá na frente, ele a chamou a si. E ele disse a ela: estás livre deste teu mal? Ou seja, mulher, esta enfermidade, isto que te oprime, isto que te domina, esse sentimento no teu coração, você está livre disso. Porque a palavra de Deus, amados, Deus trabalha dessa forma. Uma das formas de Deus trabalhar é essa, é declarando a libertação, é declarando a cura, é mostrando para mim e para você que muitas vezes nós nos subjugamos a fatos ou a situações por nós mesmos, por nosso entendimento, pelas nossas razões e as nossas motivações. Caminhamos muitas vezes para lugares errados com os nossos passos, com o desejo da nossa alma. Ah, mas acontece que tem muitas coisas que Deus já tirou de sobre nós. Deus já tirou de sobre a nossa vida. Então você faz porque você quer. E não porque você está obrigado por aquilo. E principalmente hoje, você só vai praticar algo errado se você desejar. Porque se você entender a porção de Deus sobre a tua vida, você está livre deste teu mal. Você está livre dessa aflição. Você está livre disso que te persegue. Você está livre disso que te domina. Porque a palavra de Deus, amados, ela não volta vazia. Ela realiza. Ela leva uma resposta para Deus. Sim ou não? E o que vai ser? Que resposta a palavra de Deus levará para ele nesta noite? Sim ou não? Você aceita ou você não aceita? Sabe, queridos, e eu quero que você entenda justamente isso aqui, ó. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Aquela mulher, ela vai se levantar e ela vai até Jesus, porque ela está livre daquela enfermidade. Mas preste atenção nisso. 13, põe para mim aí. E impôs-lhe as mãos, e imediatamente ela se endireitou. O versículo anterior termina com ponto e vírgula, é isso? Volta lá para mim, no 12. Olha lá, o ponto e vírgula. O que significa isso, hein? E continua a mesma coisa, não é isso? Tá bom. Olha lá, ó. Ponto e vírgula, e impôs-lhe as mãos. Então esse ponto e vírgula é justamente o tempo em que aquela mulher saiu e veio até Jesus. Agora, preste atenção. Você está livre do teu mal, Jesus Cristo disse a ela. De que forma física ela veio da onde ela estava até Jesus? Mas ela não estava livre deste mal? O que a Bíblia está querendo dizer para mim e para você? Nós estamos diante de um livro, amados, a qual suas palavras penetram na divisão da alma e do espírito,
e discerne e compreende. Deus está nos dizendo muitas coisas. Está nos dizendo que muitas vezes a libertação já se processou na nossa vida, porque a palavra de ordem foi dada. Eu não posso dizer aqui que o ouvido não ouviu, o olho não viu, mas eu posso dizer que não subiu ao coração daquela mulher. Mas a Bíblia diz que mesmo assim, são coisas que Deus nos preparou. Preparou para aqueles que o amam. Então, se você ama Deus, você veio à casa do Senhor, porque verdadeiramente você ama o Senhor e você quer cultuá-lo. Você quer ouvir a palavra dele porque você ama a palavra dele. Irmãos, existe uma gama de cristãos que eles têm comichões nos ouvidos. Eles não se assentam para ouvir a palavra de Deus. A sua alma, ela vive fumegando. Então ela corre ali, corre aqui, corre lá, corre lá. Ele quer revelação, ele quer profecia, ele quer isso, ele quer aquilo, aquilo. E a sua vida não muda. Pode prestar atenção, aqueles que correm atrás dessas coisas, a vida não muda. Por quê? Porque a palavra de Deus, Jesus Cristo falou, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho ensinado. A palavra de Deus, amados, ela resolve na nossa vida. Nem se resolve. Por quê? Mas é por causa de uma ruptura. Colocou as mãos sobre ela e a ajudou. E ela então se levantou, a sua envergadura se modificou. Aquilo então, a estrutura óssea dela, mas que assumiu aquela forma, ela teve que voltar num processo cirúrgico miraculoso, porque osso se assenta, coluna é onde se tem a parte nervosa. O osso não pode prensar aquela parte nervosa que é onde te dá aquela dor terrível. E muitas vezes, se esse osso bater com outro osso, ele pode causar um agravamento e a pessoa se tornar paraplégica. Então vejam que quando Jesus pega aquela mulher, põe as mãos sobre ela e deixa ela de uma forma ereta, a Bíblia está me dizendo, aleluia, que Deus é o nosso socorro, o nosso ajudador. Aleluia. Muitas vezes, amado, a luta está grande. Eu vou dizer algo para você. E a palavra é assim, tentação. Tem alguém aqui que está extremamente tentado. Mas eu também tenho uma palavra para você. Deus disse a Caim, você está tentado. O pecado jaz à porta, mas sobre ele você deve dominar. Então é a decisão que você vai tomar. É aquilo a qual o seu coração se inclinou. Você hoje está encurvado diante dessa situação. Mas Jesus Cristo disse para você,
Porque você é livre disso. Isso agora está por sua conta. Essa decisão não é mais diabo, não é mais nada. É você. Porque a palavra de Deus limpa. Não há capeta que resista à palavra dele. A verdade do Senhor. Então, amados, muitas vezes nós recebemos a bênção de Deus, mas nós ainda enfrentamos o sintoma da luta, o medo daquilo acontecer de novo, o medo de perder de novo, o medo. Você está livre, está liberto. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia, existem coisas que Deus realiza pela nossa vida, porque é assim que Ele faz. Mas olha, o diabo não desiste. Aquela pessoa responsável, ela se levantou e falou assim: povo, não falou para Jesus, porque não tinha autoridade para falar com Jesus. Ele falou para o povo. Aquela mulher, ele não podia mais impedir de receber a bênção, porque ela já recebeu. Mas ele podia impedir os demais. Então ele disse para os demais. Versículo, põe aí para mim, 14, deixa eu ver se eu acho ele. Então o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curara no sábado, tomando a palavra, disse à multidão. Ele não disse para Jesus, ele disse à multidão. Ele tentou segurar o resto. Por quê? Por causa dos enfermos presentes ali. Por causa daqueles que tinham a sua necessidade ali. Então ele disse: hoje é sábado, hoje não é dia disso. Veio segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aquela mulher, ela tinha vindo. 6 dias lá na semana, em que vocês podem ser curados. Quantas vezes ela veio na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo? Quantas vezes? Você acha que aquela mulher estava preocupada com isso? Sabe, queridos, às vezes nós sentimos-nos envergonhados. Mas eu não vou lá mais receber oração não, porque nossa, eu já fui tantas vezes, daqui a pouco as pessoas vão falar. Quando você estiver preocupado com o que as pessoas vão falar, você vai estar encurvado. Você vai estar encurvado. Não interessa. Resolveu o seu problema? Não. Então vai receber oração. Quem precisa de oração? Que eu preciso. Eu vou levantar a mão de novo. Resolveu o seu problema? Ainda não. Qual é o problema então de levantar a mão? O problema é esse aí, ó. Esse espírito aí, ó. Que muitas vezes inibe as pessoas de se abrirem para o Senhor, de se abrirem para a cura, de buscar a presença de Deus, de tentar impedir. Mas a fala de Jesus é maravilhosa. Bota no 16 aí. Não devia ser solta desta prisão no dia de sábado? Por quê? Qual o problema? Agindo Deus, quem impedirá, meu irmão? Qual é o dia marcado para você ser abençoado? Qual é o dia marcado para você ser abençoado? Hoje. Por que não? Quer marcar outro dia, tudo bem. Mas hoje. Amém? É o dia do Senhor, é a presença de Deus, é a força do Senhor, é a palavra de Deus. Qual é o dia que você não será mais tentado ou tentada? Hoje. Amém? A Bíblia fala assim: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Lança sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós vamos orar. Você vai fechar seus olhos. Você sente necessidade de receber uma oração?
que alguém lhe impõe as mãos, que alguém ore por você, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, não há problema nenhum. Se é uma luta, se há algo na tua vida que te incomoda, que te perturba, que tenta te dominar, que quer te influenciar, eu quero que você atente para mais um versículo. Cadê? Você já apagou tudo, não? Não? Então coloca aí para mim o 12, 10. Onze. Aqui. Olha aqui, ó. Lê comigo aqui, ó. Vou ficar na frente, você não vai ler, né? Lê a partir da vírgula aqui, ó. Ela não podia? Existem situações, meu irmão e minha irmã querida, que de igual modo algum ela vai se solucionar. Existem coisas que para você já deu tudo certo. Às vezes elas estão ali, ó. De modo algum isso vai se concretizar. Aleluia. Aleluia. Tem alguém aqui. Eu vou chamar de grande sonho. E você já assim, ó. Glória a Deus. Está tudo dando certo. Está tudo certinho. Mas você precisa receber oração. E quem vai orar por você é o pastor da igreja. Aleluia. Porque de modo algum isso dará certo. Mas o pastor vai orar. Aleluia. Eu não sei o que é. É algo que assim, ó. Já para você já está tudo certinho. Mas a tua luta não é contra a carne, contra o sangue. Aleluia. Você veio por causa dessa chamada? Essa chamada agora não? Essa que eu fiz agora? Um grande sonho lá, um grande projeto? Então vem aqui perto do pastor. Esses que estão dentro dessa fala agora. Mas é assim, ó. Eu vou dar alguns exemplos, eu não vou dizer que é isso. Mas, por exemplo, olha, eu fechei um pedido, deixei tudo certinho. Estou falando para vendedores, né? Está tudo certinho. É isso, é dessa forma, assim, ó. Está tudo certo, está tudo sob controle. Não está sob controle. Não está sob controle. Está dentro do teu plano de organização, teu plano operacional. Mas existem coisas que atuam fora do plano natural para impedir. Então, se você se enquadra nisso que eu estou dizendo, eu dei um exemplo aqui. Aí agora você codifica aí na tua vida. Pode vir aqui e ficar perto do pastor. Os demais podem receber oração aqui, pastores. Olha, vem orar aqui para essas pessoas. Pode orar, pastor Lucas. Aleluia, amados. Você, ore pelas pessoas que você entende que hoje estão numa luta muito difícil para elas. Sabe aquela pessoa que muitas vezes você pensa assim, ó, puxa, se aquela pessoa estivesse aqui, graças a Deus, você está aqui e se lembrou dela. Ore por ela. Feche seus olhos, Senhor. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é a nossa esperança, a nossa força, aleluia, Pai. Jesus Cristo, querido, aleluia. Estás aqui, presente neste lugar, meu Pai amado. E pelo poder das tuas mãos, pelo poder da tua palavra, aleluia, nós impomos as mãos hoje sobre essas vidas, declarando a vitória, declarando que o jugo está quebrado, declarando, Senhor Deus, a libertação em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Porque só o Senhor é Deus, é o nosso Deus. Só o Senhor é o nosso Pai amado. Aleluia, nós cremos, ó Pai, no teu poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Meu Deus, esses que vieram aqui, Senhor, aleluia, meu Pai, Senhor, por causa do sonho, por causa dos projetos, por causa daquilo, Senhor Deus, que em seus corações, ó Pai, já concluíram. Senhor, quebra toda a força, quebra todo impedimento. Em nome de Jesus, diz uma palavra, meu Pai, sobre estas vidas. Aleluia, Pai. Toda armadilha, toda a trama do diabo, tudo aquilo que trabalha por trás, todas as forças, em nome de Jesus, tudo aquilo que se levantou para atrapalhá-los, tudo aquilo que levantou, Senhor Deus, para que os teus filhos não alcançassem a vitória, não fossem bem-sucedidos, está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Porque há poder no nome, há poder no sangue. Aleluia! Porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. No nome de Jesus. No nome de Jesus, quebra o jugo, meu Pai. Oh, traz a bênção, Pai querido. Em nome de Jesus. Nenhum plano será frustrado, meu Pai. Porque a tua palavra o disse. Aleluia. Só o Senhor, ó Pai, pode ajudar os teus filhos. Pela sabedoria. Senhor, aquilo que eles podiam fazer. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Mas agora nós invocamos o teu poder. Oh, meu Pai amado, em nome de Jesus, que eles possam levar avante os seus planos. Aleluia. No nome poderoso de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Aplaude ao Senhor. Aleluia. Irmãos, vigia teu coração, vigia teus passos. O sentimento ainda continua no meu coração. Que tem alguém aqui que está sendo traído e engodado pela sua própria concupiscência. Ah, traduz isso aí. Oi? Vou traduzir isso aí para você. A palavra de Deus diz que é difícil. O diabo botou uma isca. Daqui a pouco você vai abocanhar. E a hora que você abocanhar, você vai estar fisgado. Lembre-se disso. Não faça. Fuja da aparência do mal. Não é uma amizade que você está pensando. Cuidado. Amém? Cuidado. Guarda teu coração, guarda teus pés, vigia. Deus vai te dar a vitória. Você está livre deste teu mal, mas ainda está encurvado. Lembre-se dessa palavra. Amém? Está livre, mas ainda está encurvado, está subjugado. Está no efeito ainda. Está na sombra disso. É algo que ligou a alma aí. E você precisa resistir a isso aí. Tá bom? Em nome de Jesus. Amém? Também não estou aqui para adivinhar, que eu não sou feiticeiro. Levanta a mão para o céu. O amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Santo Espírito do Senhor esteja sobre a tua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Boa noite a todos. A paz do Senhor te ama em Jesus.